Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Escola Girassol, há 25 anos, semeando o futuro. Primeiro Conexão Saúde do ano, sejam todos sempre muito bem-vindos. Todo início de ano nos convida a algo muito especial. Renovar escolhas, rever caminhos e principalmente cuidar melhor de nós mesmos. E nada mais simbólico do que começar o primeiro Conexão Saúde do ano trazendo algo novo. Um novo olhar sobre saúde, sobre bem-estar, que integra biofísica, fisiologia, conhecimento científico aprofundado. Compreenderemos o ser humano de forma mais ainda completa. Hoje iniciamos 2026 conectados com essa proposta inovadora. Recebemos as duas profissionais do Instituto Râmina de São Carlos, Silvia Calbo Aroca e Marília Santilli. Sejam muitíssimo bem-vindas no primeiro Conexão do ano. É uma honra tê-las aqui. É uma honra nossa, né? Muito obrigada, Pri, pelo convite. Obrigada, maravilhoso estar aqui. A gente fica muito feliz de trazê-las para esse começo de ano. A Marília é formada em Educação Física, a também Silvia é formada em Física, doutora em Física. E a gente já quer entender como que surgiu o Instituto Râmina e qual que foi a motivação para criar esse trabalho inovador. Contem pra gente. Bom, o Instituto nasceu, não ao acaso, né? Mas assim, no tempo que tinha que ser nascido. Eu sou formada em Educação Física, né? Só que antes de ser formada em Educação Física, eu era aluna de um estúdio, numa academia, né? Que era um estúdio pequeno. E a Sil era minha companheira de academia, né? Era aluna também, tanto quanto eu. E a gente se conhece faz uns 10 anos já, só como essa parte mais social, mais, enfim, né? Nesse meio de academia. E aí eu comecei, fiz a formação em Educação Física e sempre gostei muito de atividade física, né? Então, enfim, a gente já se conhecia lá, mas sempre no raso, nunca nada muito profundo. Aí foi após a pandemia que a dona da academia, que é nossa amiga, né, nos reapresentou. E ela comentou comigo, ela já sabia do meu estudo em biofísica, em paralelo com a minha formação em Educação Física, né? Então, além de educadora física, eu tinha esse estudo sozinha em biofísica. E ela falou, a Silvia é física, você sabia? Eu falei, eu sabia, né? Começou a contar. E ela tinha me contado que a Sil tinha escrito um livro, que é o Brincando com o Invisível, né? E aí eu falei, nossa, eu não conhecia. E ela colocou a gente em contato. E aí foi como se fosse o primeiro encontro, mesmo a gente já se conhecendo, né? Foi o primeiro encontro real nosso, assim. Nossa, você e eu sou eu. E aí vocês a gente uniram viu as competências. Isso. A gente viu que a gente era muito mais parecida, o nosso gosto não era só que a gente pedalava juntas, né? Não era só pedalar, a gente fazia, tinha muito mais, tinha essa capacidade, esse olhar biofísico para a saúde, né? Para a integridade da saúde. Isso, a dona da academia, ela falou para mim que a Marília trabalhava com frequências, né? E aí eu fiquei muito interessada, porque frequências de autocura, né? E eu trabalho com poluição eletromagnética. E então a questão das frequências, a parte ruim que eu trabalhava, né, que a parte que faz mal, mas e a parte boa, né, que eu também queria estudar isso também, né? Então foi uma união. E aí eu conversava com a chama Gabi, né, a dona da academia, e eu conversava, falei, nossa, eu queria alguém que endossasse, porque eu não sou física, né, eu sou só educadora física, claro. Minha abordagem é a parte de fisiologia, o que eu conheço, né, o meu estudo é mais nessa área. E eu falava, nossa, eu preciso de alguém que endosse fisicamente isso, né, e esse alguém pedalava comigo há 10 anos, 8, 10 anos, e eu não sabia que era ela, né. Então, biofísica da autocura, com o seu trabalho sobre poluição eletromagnética e o livro que a gente já trouxe aqui no nosso programa Brincando com o Invisível. Como que se conectam ao Instituto Râmina? Eu acho, Pri, que é importante falar um pouquinho da poluição eletromagnética. Claro. Pode ser? Então, a poluição eletromagnética é a poluição que está mais presente nas nossas vidas e a poluição é a toxina que mais cresceu nos últimos anos, né, nas últimas décadas, e ao mesmo tempo é a poluição que as pessoas menos conhecem, né? Menos comentada. Menos comentada. Então, dos nossos aparelhos eletrônicos, principalmente os aparelhos sem fio, eles emitem radiação eletromagnética. E essa radiação eletromagnética, ela tem efeito na nossa saúde, né? Que para muita gente isso é novidade.
E só trazer, posso mostrar rapidinho? Claro, por favor. Olha só, o meu celular geralmente eu deixo no modo avião, né? Justamente porque eu tenho uma certa sensibilidade, né? À radiação. Sim. Então, eu vou colocar que ele tá no modo avião, né? Não sei se dá pra ver aí. Aqui no estúdio que a gente tá, tem uma certa poluição, tá? Né? Mas tá aqui em torno de 2.630 a intensidade da radiação, né? E aí, quando eu tiro o celular do modo avião, já sobe rapidamente aqui, ó, já tá no 360 mil, né? Então, a questão é, mas a potência do celular, ela é baixa. Sim, ela é baixa quando você compara, por exemplo, com micro-ondas, né? Porque a radiação que eu tô falando, que essa radiação, essa poluição eletromagnética, ela é micro-ondas, né? Que nem o do nosso forno, só que a potência do celular é bem abaixo. Então, o nosso celular, ele funciona como um micro-ondas aberto. Só que a questão é que a gente deixa ele muito próximo do nosso corpo, a gente trabalha com ele, muitas pessoas dormem com ele, né? Então, tem todas essas questões aí, e isso afeta a comunicação das nossas células, né? Então, eu não sabia dessas coisas, né? Eu fiquei doente, tive enxaqueca, né? Intensas com isso, né? Dessas que você fica num quarto escuro, não consegue nem se movimentar, né? E eu sou física, formação em física, eu nunca tinha ouvido falar em poluição eletromagnética, né? Eu falei, nossa, mas será que isso, né, procede? Né? Comecei a estudar um pouco, né? Então eu falei, eu vou tirar o celular do quarto, já que falam que melhora, não custa nada tentar, né? E eu tirei o celular do quarto, e no dia seguinte que eu tirei o celular no quarto, numa única noite, tá? Numa única noite, eu tinha muita fadiga. No dia seguinte, eu acordei sem fadiga. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu rejuvenesci 10 anos, o que aconteceu? Você tem muita sensibilidade com a poluição eletromagnética. Agora eu tenho menos. Nossa, todos nós, viu? É que a gente não sabe. Isso. Agora eu tenho menos, mas eu tinha mais, né? E uma das coisas que melhorou a minha sensibilidade foi o fato de ter tirado o celular do quarto na hora de dormir, porque eu dormia com o celular carregando do lado da cabeça, né? E aí eu falei, nossa, eu sou física, não sei disso. Quantas pessoas mais não sabem sobre isso, né? Então, aí eu como eu já falei no programa, mas eu vou falar rapidinho de novo, tá, Pri? Então eu escrevi esse livro, que é um livro para pais, né? Brincando com o invisível. O invisível justamente é a poluição eletromagnética. Maneiras de criar nossos filhos, né? Mas de uma maneira mais segura. O que fazer? Coisa simples, o que fazer para reduzir essa poluição eletromagnética. Entender o porquê e o que fazer com todo esse conhecimento. Exato. E aí vocês se unem no Instituto Ramina para cuidar de todos nós. Vem todo esse conhecimento físico, teu conhecimento de biofísica também, para que a gente, quem busca o Instituto Ramina, quem pode buscar? Eu vou buscar por quê, por exemplo? Todo mundo. Todo mundo é aberto a todo mundo justamente por conta disso. A Sil veio com essa parte da poluição, que não é só eletromagnética, temos várias, né? Mas aí eu venho para o meu lado. Ao mesmo tempo que ela era sensível à poluição, eu fui ficando cada vez menos sensível. E aí eu falei, tá, mas eu não sou uma super heroína, eu não faço absolutamente nada. Eu só vivo mesmo que na cidade, né, moro em cidade, mas eu vivo o mais natural possível. E aí o que configurava esse natural possível? O natural possível é comer comida de verdade, fazer atividade física, tomar sol, que apesar da minha genética, eu amo um sol, eu tomo sol muito, né? Então, assim, eu acho que diariamente a gente precisa, só que a maioria das pessoas não consegue fazer isso. E aí eu comecei a perceber que existia um tipo de blindagem que ela não tinha e que eu tinha. Aí eu falei, eu não faço nada demais, mas por que eu sou tão blindada, né, nesse sentido de poluição e de várias outras coisas? Também não ficava doente, muito difícil. A gente, nos nossos estudos, aconteceram mais ou menos, a intensidade deles, né, Sil? Aconteceram mais na pandemia. E na pandemia, para mim, foi o melhor teste do sentido assim, não, eu sei o que eu estou fazendo e do que eu estou vivendo, né? Então é aquilo de perceber quantos poluentes biofísicos existem, que aí existem infinitos, tá? Não é só, enfim, a poluição biofísica é infinita e cada um que a gente fala, é que a gente não sabe que é um poluente biofísico, né? Na área médica, eles já falam, na área da saúde, área médica, eles já falam sobre terreno biológico, falam-se muito, né? Fala-se muito. Então, médicos integrativos abordam isso como qualidade, né, do terreno biológico. O terreno biofísico, ele precede o terreno biológico. Então, o terreno biológico são patógenos, são
enfim, ritmo circadiano, se você dorme direito ou não. Então, assim, tem várias qualidades de terreno biológico que influenciam, mas principalmente a parte parasitária, né? O terreno biofísico, ele precede, né, Sil? Então, assim, alguma coisa que eu fazia que garantia que eu fosse blindada. E aí os meus estudos cada vez, e aí, né, em conjunto com a Sil, ela não queria que as pessoas tivessem medo. Exato. A principal coisa é medo. Porque a gente percebe que o medo, tanto com a poluição quanto qualquer outro diagnóstico de qualquer doença, é o principal. Né? E aí começamos a trazer esse aprofundamento da parte biofísica, mas na parte informacional da biofísica, que é o que a gente precisa trazer, né? Tudo é informação para o nosso campo, né? Então, a hora que a gente começou a buscar essa parte informacional, tudo que precede a informação e afeta o nosso corpo, e aí vai desde poluição eletromagnética, um trauma físico, um trauma emocional, né? Alguma coisa, algum poluente, algum desconforto, algum sintoma, na verdade, a doença ela só está sendo manifestada para como um alerta, ó, isso está acontecendo, a gente não tem que ficar presa na doença ou no sintoma. O sintoma é um auxiliar, né, para isso. Primeiro Conexão Saúde 2026 aqui com vocês. Estamos falando da autocura junto com as cofundadoras do Instituto Ramina. No próximo bloco, elas vão explicar de fato o que significa na prática dentro do Instituto Ramina a autocura. Se, por exemplo, eu estou com depressão, com ansiedade, como que é esse tratamento lá no Instituto Ramina com elas? A gente já volta com as nossas entrevistadas, porque agora a gente começa nossos quadros especiais de saúde e a gente inicia com ele, Dr. Marcelo Mariottini, que traz uma visão clara, responsável sobre as principais etapas que garantem segurança, resultados e tranquilidade em qualquer procedimento estético. Entender o processo é o primeiro passo para uma jornada cirúrgica bem-sucedida. BodyTite, já ouviu falar dessa tecnologia? É uma tecnologia que usa radiofrequência invasiva. Isso faz com que haja uma retração de pele muito maior e estímulo de formação de colágeno. Ela é indicada para pacientes que têm mais flacidez, aqueles pacientes que a gente define como borderline, que a gente fica na dúvida, precisa realmente ressecar pele dessa região ou não? Este aparelho pode fazer com que as cicatrizes tão indesejadas não sejam mais necessárias. Diagnosticar um transtorno psíquico é um caminho que exige olhar técnico, sensibilidade e escuta profunda. O médico psiquiatra Dr. Gilberto Calaça das Neves explica como identificar sinais de alerta, qual é o papel do especialista e o que o paciente precisa observar para buscar ajuda no momento certo. Como diagnosticar a depressão? Normalmente, a depressão ela não se instala, vamos dizer assim, de uma hora para outra, né? Ela dá alguns sinais à pessoa do seu estado, né? Ela apresenta um leve desânimo, uma vez ou outra falta ao trabalho, deixa de interagir, né, com a família, com os amigos, o seu pensamento fica mais lento, a pessoa se queixa de problemas orgânicos, de falta de sono. Então, isto já são indícios de que podemos ficar alerta quanto ao desenvolvimento de um quadro depressivo que poderá vir a seguir a esses sintomas iniciais. E muitas vezes o próprio paciente não se dá conta do que está se passando com ele, né? A família é que pode notar e querer levá-lo para um médico, que às vezes o próprio paciente recusa, que ele diz que não está sentindo, não se sente um doente mental ou coisa parecida, né? Quem está habilitado a fazer esse diagnóstico é o psiquiatra, o psicólogo, as pessoas que trabalham diretamente com esses quadros de doenças mentais, chamadas, né? Então, mas o que é importante chamar a atenção é que pequenos indícios podem ser importantes para que o tratamento seja levado a efeito de forma mais precoce, né?
A precocidade é importante para que não se instale um quadro plenamente depressivo. Nas óticas Fabril, cada cliente é único. Lá o atendimento é sempre personalizado, pensado para entender e atender a sua necessidade com muita tecnologia de ponta. As lentes multifocais Noblen oferecem conforto visual, precisão, qualidade a partir de R$ 590, com adaptação garantida para quem usa multifocal. E para completar todo o visual, nas óticas Fabril você também encontra armações a partir de R$ 99, é isso mesmo. Óculos de sol por apenas R$ 159. Tudo em até 10 vezes no cartão. A gente começa um ano, olha, sabendo tudo que é bom e com aquele precinho, hein? São 4 lojas na cidade de Araraquara, tem uma no Shopping Jaraguá, outra na Avenida 7 de Setembro 556, tem 2 na Rua 9 de Julho, 1081, número, e o outro é 1931, do lado do Estradão. Tem óticas Fabril em Américo Brasiliense também, Avenida Joaquim Afonso da Costa, 296 Centro. Óticas Fabril, a fábrica da sua lente, porque o seu olhar merece sempre o melhor. Cuidar do sorriso é cuidar da saúde integral. E é com ela, periodontista, implantodontista, odontogeriatra, a querida doutora Andréia Montandon, trazendo uma visão sempre completa sobre prevenção, tratamento e necessidades que surgem em cada fase da vida. Vamos conferir o que ela nos reservou para hoje. Será que os fumantes podem fazer implantes dentários? Eu sou a professora Andréia Montandon e hoje nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante. Antes de mais nada, é interessante que a gente coloque, gente, a relação do fumo de cigarros, e não é só cigarros, viu? Os vapes também nós podemos incluir aí nessa questão do tabagismo. Eles causam uma alteração na microvascularização bucal, uma alteração nos micro-organismos da boca, um atraso na cicatrização dos tecidos e, consequentemente, influencia muito a osseointegração dos implantes dentários. O que seria a osseointegração? É essa relação entre os implantes e o tecido ósseo, que precisa existir de uma forma saudável para que os implantes tenham longevidade e a sua presença ocorra por muitos anos na cavidade bucal, tá bom? Então, a presença do fumo de cigarro depende também, o seu efeito, da questão dose-resposta. Um paciente que fuma 10 cigarros é completamente diferente de um paciente que fuma 2 cigarros. Se esse paciente que fuma 10 cigarros ainda tiver uma diabetes descompensada, tiver muita contaminação na cavidade bucal por má higiene, tiver doenças periodontais, a questão se torna infinitamente maior em termos de risco de doenças nesses implantes e de perda de todo o seu tratamento. Fica a dica, avalie, procure um profissional que tenha responsabilidade nessa avaliação e avalie da maneira correta para que você não perca tempo e não se desgaste num tratamento que depois você pode perder. No quadro do Grupo Foco 60+ de hoje, vamos falar sobre um tema que quase nunca ganha espaço, mas que impacta muito a rotina de muitos idosos, o TDAH na maturidade. É com a psicóloga e neuropsicóloga Heloísa Roça, que traz um olhar claro, acolhedor sobre esse assunto. É um convite para entender melhor os sinais, reconhecer desafios e ampliar o cuidado. Olá, eu sou Heloísa Roça, aqui da Clínica Foco, neuropsicóloga e responsável pelo Grupo Foco 60+. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o TDAH em idosos e a demência. O TDAH em idosos, muitas vezes, ele não foi diagnosticado na infância, então nós ficamos aí com um diagnóstico perdido. Mas o que acontece? Pessoas idosas e adultos com TDAH e não tratados podem ter maior risco de ter uma demência. Pessoas que não trataram o TDAH, idosos e adultos, eles podem ter comorbidades, como depressão, ansiedade, obesidade, que são fatores de risco. Um outro fator de risco muito importante para quem tem TDAH e é idoso
é a menor reserva cognitiva. Porque esse idoso, geralmente, ele não frequentou muito a escola. Ele fez o ensino fundamental, o ensino médio, mais ou menos por aí. Então, ele tem uma reserva cognitiva muito menor do que as pessoas que estudaram mais, né? E isso muitas vezes é por causa do TDAH. Então, qual que é a minha dica de ouro? Se você tiver um idoso em casa que tem dificuldade de atenção, mas você diz, ele sempre foi assim, ele nunca prestou atenção, ele sempre foi desorganizado, ele sempre teve problema com organização, com planejamento, sempre se perdia no tempo, vivia no mundo da lua. Então, procure um médico e venha para a Clínica Foco que nós podemos ajudar. A gente vai para um brevíssimo intervalo, mas a gente já volta com mais biofísica da autocura, com mais Instituto Ramina aqui para vocês. Fique aí que a gente já vem. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Voltamos ao nosso Conexão Saúde. Seguimos neste primeiro programa do ano, ampliando o nosso olhar sobre saúde e bem-estar, uma abordagem que integra ciência, biofísica, fisiologia, compreendendo o ser humano de forma mais completa e principalmente consciente. Recebemos as cofundadoras do Instituto Ramina, Marília e Silvia, e nós queremos pôr a mão na massa. Queremos entender na prática essa questão da autocura. Quando eu vou ao encontro do Instituto Ramina, o que eu tenho de tratamento? Como que é esse tratamento? Na verdade, a palavra que define acho que é desbloqueio, que algumas pessoas sabem que são bloqueadas e outras não fazem nem ideia, né? Então a gente desbloqueia de 3 maneiras principais lá no Instituto. A primeira é através da atividade física, então a gente oferece um treino funcional, que a gente desbloqueia toda essa cadeia facial, que é, segundo a nossa tese, os nossos estudos, é a antena biofísica, é aquela que capta emoção, sentimento, traumas e fica permanente em você. Então a gente destrava corporalmente, então fornecendo atividade física que vai facilitar que esse desbloqueio aconteça e que assim, a melhora do corpo exista, né, física, mas que também vai reverberar na parte emocional e mental daquela pessoa, tá? Então esse é o primeiro desbloqueio. Existe um desbloqueio bioelétrico, que é o que a gente faz com corrente, né, com indução de uma corrente, que aí é um aparelho nosso.
De uma corrente elétrica? De uma corrente elétrica, isso, com determinadas frequências, com um determinado tipo de onda, tá? Que ele mimetiza aquela alimentação elétrica que eu falei antes, né? Aquilo que eu falei, não, parece que eu era imune, né? Então, esse aparelho, ele fornece para o corpo uma alimentação elétrica que mimetiza aquilo que a pessoa não faz no dia a dia, que é tomar sol, comer direito, né? Então, assim, ele dá como se fosse um estímulo. O aparelho em si, o protocolo em si, ele não cura ninguém. Ele dá um start no seu corpo, para o seu próprio corpo começar a se desbloquear, e aí esse desbloqueio da forma é o que vai garantir que a autocura possa começar a florescer, né? Então a gente percebeu muito assim, que existem... É só terminar a pergunta, né? Esse segundo e um terceiro é uma parte informacional, que aí a gente gera ondas sonoras e não sonoras, audíveis ou não audíveis para aquela pessoa, num arquivo, em um wave, e a pessoa ouve na casa dela, ela não precisa fazer o protocolo, o procedimento com a gente, tá? Que tem também essa função de desbloqueio, tá? Com esse mesmo tipo de onda, e não é corrente elétrica, no caso, é só onda informacional. Isso porque eu e a Sil, né, mas eu também sempre fui muito adepta à parte de cura sutil, que aí envolve floral, homeopatia, envolve outros tipos de curas sutis que nada mais são do que curas informacionais. E a minha busca mas por que alguns organismos, né, a nossa busca tem essa capacidade de integrar no corpo físico uma cura que vem de um remédio sutil ou informacional, e outros organismos são blindados. Então, e aí a nossa resposta porque os corpos mais sutis dessa pessoa, que são tanto emocional quanto mental inferior, eles são os que bloqueiam essa cura. E principalmente, como eles bloqueiam, esse bloqueio ele começa a reverberar sempre na forma. Eles colocam um teto, eles limitam. Então, como se fosse uma portinha fechada, né? Uma coisa fechada, que por mais que você forneça informação sutil, de qualidade, de coerência, aquele corpo está inteiro bloqueado na forma, por conta desse bloqueio mental e emocional, né, que o próprio corpo fornece. Então, ao desbloquear essa parte elétrica da forma, é que a gente começa a liberar esse corpo mental e emocional. Então, podem ser pessoas que querem fazer só melhorar. A gente tem bastante gente lá que quer fazer só atividade física, mas de uma maneira diferente, e começa a perceber o corpo reagir de uma maneira como nunca reagiu. Diminuição de dores, tenho vários alunos que diminuíram dor, até zeraram dores crônicas, só fazendo atividade física. E tanto na parte da corrente elétrica quanto da atividade física, né? Ou pessoas que chegam lá sem sintoma nenhum, mas querem melhorar. E aí a gente mostra justamente qual que é o parâmetro de saúde, né? A nossa saúde do Ocidente é só não ter sintoma, mas a nossa saúde é além, né? Então, assim, a morte, a saúde do Ocidente e a saúde integral. A nossa saúde integral, ela vem muito antes. É quando o sintoma ainda não aparece. Então, que a gente, na prevenção, e aí essa prevenção, que assim, aparecem coisas crônicas, tem pessoas que já são sintomáticas, então ela já desenvolve esses sintomas, mas não é porque a gente não apresenta sintoma que não há informação destrutiva naquela pessoa, na forma daquela pessoa, né? E geralmente essa forma destrutiva, ela tá entrelaçada com a nossa persona. E aí é que onde começa a integrar toda a parte de fisiologia, de psicologia, a parte de, não sei se vocês sabem, mas de outros tipos de abordagem médicas não convencionais, mas que a gente traz com todo o respaldo científico, né? Que a gente começa a integrar. Então, assim, se a forma está limitada, ela vai continuar cada vez mais limitada se esse mental e se esse emocional não forem soltos. Então, o que a gente propõe estimulando, colocando essas correntes, que sejam por movimento, que gera essa corrente, essa própria corrente, por corrente de fora ou por onda de fora, toda essa bioeletricidade começa a ser reconectada, despertada dentro do corpo, né, Sil? Isso. E aí a gente começa a trazer e a pessoa começa a melhorar, não só o físico, não só o mental e não só o emocional. Então, a gente não trata o indivíduo, a gente não trata sintomas, a gente não trata doenças. A gente melhora. Qualquer tipo de doença, um câncer de mama, por exemplo, Silvia, é tratado no Instituto Ramina? Sim. Na verdade, é igual a Marília falou, não é o câncer de mama em si, mas a pessoa que tem esse câncer de mama, que ela pode ter bloqueios emocionais, bloqueios faciais, que a fáscia do nosso corpo, aquilo que reveste todo o nosso corpo, né? Aquela pelinha que reveste. É bom a gente falar, porque a gente fala de fáscia, muitas pessoas não entendem o que seria. Exatamente. Que quando a gente vai comprar uma carne no açougue, tem aquela pelinha, não é isso? A fáscia. Nosso corpo é completamente
todos os nossos órgãos são revestidos por essa pelinha que traz muitos... Por esse tecido conjuntivo, né? Então, assim, principalmente a parte de dor e esse sistema de... Só cortando, não cortando a sil, mas esse sistema de face, ele tem muitos nocioceptores, que é o que a gente fala, né? Que são receptores de dor. Então, muitas pessoas, às vezes, a gente percebe, nossa, tem uma dor na lombar, né? E aí, essa dor na lombar não é estrutural, não é em músculo, não é em nada. Onde é? É dor na fáscia, né? Ou algumas pessoas têm disfunções, sei lá, renais, ou até próprio, mesmo um câncer de mama. Na verdade... Enfim, na verdade, aquele tecido é comprometido ou já tem uma tendência, uma predisposição, uma cronicidade, né? E às vezes aquela pessoa, ok, algumas pessoas sofrem traumas ao longo da vida, emocionais, mesmo mecânicos, né? Mesmo físicos, mas outras pessoas não sofrem. Então, assim, sei lá, até chegar. O nosso caso principal é crianças pequenas que têm casos severos de doenças graves, assim, tipo leucemia, né? Ou alguma doença. Aquela criança não agiu nada aqui na vida dela para ter aquela resposta. E aí a gente aborda porque, na verdade, aquela criança já contém uma informação que vem, que já veio com ela. Então, você imagina, se em crianças isso acontece, você imagina em adultos, em jovens, em adolescentes, que já tem, além da informação que vem com ela, né, pequena, na concepção dela, na verdade, a nossa tese aborda isso. A gente traz muita informação previamente da concepção. Então, isso é legal a gente falar. Nós somos informacionais no ato de concepção do nosso organismo. Depois, o organismo só manifesta, ele só traz a parte física, né, o desenvolvimento físico de uma informação que já está lá. Né? Então, assim, trata-se câncer de mama, sim, né, Sil? Mas não é o câncer de mama, trata-se o terreno daquela pessoa biofísico. Então, é sempre esse olhar para o doente, especificamente para a pessoa e não para a doença, certo? Isso. E é tudo baseado em ondas, né? Porque essas frequências que a gente trabalha são ondas, né? E nosso corpo ele tem água estruturada que facilita essas ondas, facilita a parte toda elétrica do nosso corpo, as faces também. E essa parte elétrica é o quê? Campo eletromagnético. Então a informação fica no campo eletromagnético, né? Sim. Então, e precede o bioquímico, né? Que precede o bioquímico. E a gente tem, na verdade, no mundo existem várias decodificações dessas conexões emocionais, neuroendócrinas, faciais, que vários pesquisadores já fizeram, só que são deixadas de lado. Então, a gente usa muito o campo informacional do Sheldrake, a gente usa a medicina germânica, que é do Dr. Hammer, a gente fala muito sobre nervo vago, sobre essa capacidade do nervo vago de modulação, que é modulação nervosa, entérica, né? A parte de... sistema endócrino, a parte de sistema anti-inflamatório. Então, a gente faz esse conjunto de informações integrados para não é que a gente dá, a gente acaba dando um diagnóstico, né? Mas, na verdade, para a pessoa entender que o que acontece com ela são reverberações daquelas informações que estão no corpo dela. E que, geralmente, a nossa personalidade reforça essas informações. Então, sempre no tratamento, ou na forma como vocês trabalham, tem que ter o exercício físico. O exercício físico é o principal. É fundamental. E um exercício físico que respeite essa rede de fáscias. Que geralmente isso é meio deixado de lado ou acha-se que não é um exercício físico válido, né? Então, assim, que prepare o organismo para esse organismo receber uma força. Porque a nossa principal gerador, a gente é uma hidrelétrica, né? Nosso principal gerador elétrico, antes da parte bioquímica ou da parte, né, fisiológica, de geração de endorfina e de benefícios, né? Benefícios endócrinos que a gente tem a geração desses elétrons. Então, nada melhor do que a gente aproveitar os próprios elétrons gerados, né, nessa quebra dos ATPs para gerar energia e já canalizar nesses meridianos ou nesses canais que são dessa rede de fáscias. Instituto Ramina, hoje iniciando 2026 aqui no Conexão Saúde. Queremos agradecê-las. Eu faço questão, Silvia, da gente mostrar aqui o seu livro. Olha aqui, Brincando com o Invisível, já trouxemos para o nosso Conexão Saúde, a gente reforça mais uma vez a necessidade da gente entender a poluição eletromagnética, todo o estudo que a Silvia fez para escrever este livro e trazer tantas informações e estratégias, o que é mais importante, o que fazer com tudo isso de informação, como que eu vou lidar com meu filho, com a minha família, com a minha saúde. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Estamos com elas toda semana aqui, ora a Marília, ora a Silvia, em semanas alternadas, trazendo muita informação
de biofísica da cura aqui no Conexão Saúde. Muitíssimo obrigada. A gente que agradece. A gente sabe que é um assunto meio pesado, né, Sil? É meio difícil introduzir, assim, não, mas é nesse começo, mas assim, é muita informação no começo. E como a gente falou logo, o nosso principal foco é passar conhecimento. Os outros, o que a gente oferece no Instituto, óbvio, é uma reverberação, uma continuidade do nosso conhecimento. Mas o nosso foco é aumentar o conhecimento e passar para as pessoas que elas conseguem ser. Existe uma potência interna delas, dessa autocura, que assim, ao melhorar a forma, ao dar, né, a dar atenção ao seu próprio corpo, ela vai conseguir realmente se curar sozinha. Instituto Ramina, que só flores para as meninas no início do ano, e a gente vai direto para o nosso plano de saúde. Quando o assunto é saúde, confiança e estrutura fazem toda a diferença. E é exatamente isso que o H-Saúde entrega: acolhimento, organização e profissionais preparados para atender com muita excelência. A nova unidade do H-Saúde em Matão já está em funcionamento, em um ambiente amplo, instalações atualizadas e estacionamento próprio, garantindo mais conforto, acessibilidade, Anota já o endereço, Avenida 28 de Agosto, 758. Essa unidade conta com central de atendimento, com emissão de guias, atendimento multidisciplinar, além de um centro clínico de fisioterapia completo, preparado para oferecer tratamentos de muita qualidade, acompanhamento especializado. Os atendimentos, atenção, da unidade lá da Avenida Saldanha da Gama foram encerrados. Todos na 28 de agosto. E vem muito mais novidade por aí. Aguarde, H-Saúde, cuidando sempre muito bem, muito mais. E vamos para o quadro de hoje, um trecho especial da entrevista com a ortodontista e especialista em ortopedia funcional dos maxilares, a nossa querida doutora Márcia Gandini, da Gandini Ortodontia, explicando como que o tratamento ortodôntico na fase adulta vai muito além do alinhamento, impacta a autoestima, a expressão, maneira como que o paciente se enxerga. Um convite para entender essa transformação. Dentro das bases ósseas, no caso os maxilares superiores e inferiores, não conectados, ou um cresceu mais do que o outro, e às vezes o paciente nos procura já tardiamente. Lembra que a gente tocou nesse assunto em algum dos programas anteriores, sim, porque deveria ter sido tratado, mas não foi. Ok, a gente tem uma saída para isso. Obviamente, nós vamos necessitar do cirurgião bucomaxilo para que a gente faça um tratamento agregando os conhecimentos, o conhecimento do ortodontista junto com o bucomaxilo. E com certeza, no final de tudo, isso traz um diferencial e eleva tanto a autoestima que muitas vezes, Pri, o paciente tem que mudar de identidade. A foto da identidade tem que ser mudada, a foto da carteira. Muda o formato do rosto. Muda o formato do rosto. É uma coisa impressionante o que isso pode acontecer de bom para o paciente. Então, você aí que está com alguma dessa necessidade e vê que está ou com o maxilar inferior muito projetado ou com o maxilar superior muito projetado, tudo tem-se um ponto de apoio e de equilíbrio onde a gente pode atuar. Tem um protocolo, tem cirurgias, tem a ortodontia cirurgias, trabalha, a ortodontia vai trabalhar, ela deixa o caso pronto para o cirurgião bucomaxilo fazer o que ele precisa fazer. Obviamente, esse paciente nos retorna, a gente volta a trabalhar a parte dos dentes, ainda que precisam ser acertados e levados a uma oclusão totalmente normal, porque dentro da ortodontia nós levamos o paciente à oclusão normal novamente. Por isso que ele vem nos procurar, porque está tudo desalinhado. Então, é uma situação impactante para ele e de autoestima muito grande. Gandini Ortodontia, 16 99741 1685. E no quadro da nossa querida Funerária Bom Jesus, hoje temos uma conversa sensível, fundamental. Guilherme Rodrigues, tanatopraxista, explica como o cuidado com o corpo é um ato profundo de respeito à memória, um olhar humano sobre um trabalho que honra histórias e acolhe famílias em momentos delicados. Sou o Guilherme, tanatopraxista e agente de acolhimento aqui da Funerária Bom Jesus. Vim passar para vocês um pouquinho sobre o que é tanatopraxia
e um pouquinho também de como a gente trabalha com os nossos associados aqui que vêm a falecer, com a memória, com o cuidado com o corpo. Tanatopraxia nada mais é do que várias técnicas que a gente faz para conservar esse corpo para o velório, para as famílias terem uma despedida digna, sem ocasião ruim nenhuma durante o velório. Esse é o cuidado e o carinho que nós prestamos com os nossos associados, e não só com os nossos associados, também com os familiares, prezando sempre pela honestidade, carinho, respeito, no momento mais difícil da família, que é o momento do luto. Esses são os nossos cuidados, os cuidados que a Funerária Bom Jesus tem com todos. Percebe-se que a Funerária Bom Jesus, ela se diferencia e muito pelo compromisso com a excelência e pela forma como ela transforma um momento de muita dor, muitas vezes, em uma experiência de muito respeito e amor. Não se trata apenas de oferecer serviços funerários, mas sim de proporcionar amparo, escuta, cuidado genuíno. Em tempos tão sensíveis, a confiança é fundamental. Por isso que essa empresa trabalha com informações claras, contratos objetivos, valores justificados, sem nenhum tipo de surpresa, apenas apoio naquele momento mais difícil, muitas vezes, das nossas vidas. E eu conto para vocês que os planos são a partir de R$16 mensais. E vamos para ele, a vez do médico cirurgião vascular Dr. Michel Nasser, que sempre apresenta os tratamentos mais avançados para varizes. No quadro de hoje, ele explica o protocolo Varizes Express, que é um método que desenvolveu para garantir resultados rápidos, precisos e com muito conforto. Atualmente, existem inúmeros tratamentos para varizes. Porém, em nossa clínica, nós desenvolvemos um protocolo que chama-se Varizes Express. E o que constitui esse protocolo? Esse protocolo, nós inicialmente fazemos uma avaliação profunda de cada caso é individualizado, nós fazemos um ultrassom, aplicamos um vein viewer, um fleboscópio na perna e fazemos um mapeamento desse membro. Posteriormente, nós escolhemos um tratamento cirúrgico, rápido, com uma recuperação extremamente rápida. O paciente interna de manhã, vai embora no mesmo dia do hospital ou da clínica, e nos meses subsequentes, esse paciente vai fazendo laser associado à escleroterapia, associado à drenagem linfática e utilização de meia elástica. É um tratamento que melhora em muito a qualidade de vida dos pacientes. Portanto, eu considero o Varizes Express o melhor tratamento hoje e o mais rápido para ser feito em tratamento de varizes. Gripe, resfriado, bronquiolite, você sabe a diferença? Dr. Flávio Arbex, médico pneumologista, explica de um jeito direto como identificar cada quadro respiratório e entender quando é hora de procurar ajuda. Hoje eu vim aqui também tentar esclarecer sobre a diferença, né? E algumas pessoas falam, né, que estão com uma doença ou com outra, e eu tentar explicar melhor a diferença que existe entre elas, né? Então é muito comum a pessoa dizer, eu estou gripado, eu estou resfriado. Então é importante lembrar que existem diversos vírus respiratórios que circulam e eles podem dar algumas doenças, né? Então o resfriado é causado principalmente pelo rinovírus, que é um vírus. A gripe é causada pelo influenza, né, que é um vírus que a gente tem vacina anual para tomar. A bronquiolite que as crianças têm, normalmente é causada pelo vírus sincicial respiratório, que também é um outro vírus que a gente tem vacina disponível para dar. E acho que é importante lembrar que esses sintomas respiratórios, às vezes, realmente muito difícil diferenciar, né, o que é um, o que é outro. Às vezes é muito comum a pessoa confundir uma crise de rinite com resfriado, né? Mas lembrar que se está associado, né, sintomas de coriza, de dor de garganta, de espirro, associado a febre, dor no corpo, uma moleza, isso com certeza tem maior chance de ser um quadro viral, principalmente, né, pode ser a influenza, pode ser o coronavírus, a Covid, pode ser um vírus sincicial respiratório, e esses quadros, né, quando tem febre, dor no corpo, moleza e até falta de ar,
é importante a gente passar no médico, ser avaliado, porque isso pode te levar a alguma complicação, né? Então, sempre falo, né? Evitar ter contato com pessoas idosas ou crianças pequenas nesses quadros e procurar avaliação para a gente evitar que essa cadeia de transmissão, a gente teve muitos casos de influenza, infelizmente, esse ano, com uma cobertura vacinal muito baixa, evitar que esse quadro seja, que se disperse para outras pessoas e outras pessoas tenham contato, principalmente com idosos e crianças, e assim evitar as complicações dessa doença. A gente vai para um brevíssimo intervalo, mas a gente já vem com muita saúde para vocês, muito conteúdo útil. Temos saúde mental no próximo bloco e espiritualidade. Aguarde! Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Na primeira infância, cada gesto importa, cada olhar, cada descoberta. Na Escola Girassol, o cuidado e o afeto caminham lado a lado com o aprendizado. Aqui, valorizamos o desenvolvimento harmonioso das crianças, respeitando o tempo e a essência de cada uma. Em um ambiente seguro, acolhedor e cheio de significado, preparamos nossos pequenos para o futuro, com amor, valores e conhecimento. Matrículas abertas. Escola Girassol. Tradição em cuidar, educar e formar com o coração. Voltamos para o nosso programa, primeiro programa de 2026, e vamos direto para o Clube Araraquarense, porque o João Larini, 15 anos, criador de conteúdo fitness, mostra como que a academia do clube tem sido parte da rotina e também da motivação dele no esporte. Confira! Meu nome é João Larini, eu tenho 15 anos e eu gosto de frequentar o clube porque eu pratico musculação e sou influenciador na área do ramo fitness. Então, a estrutura do clube é muito completa para eu fazer os vídeos e tem bastante peso para eu fazer a academia certinho. Fora as outras atividades que tem aqui no clube que eu uso para fazer como cardio, para aumentar minha resistência física, como basquete, futebol, tênis e beach tênis também, vários outros esportes. Cuidar da segurança do lar é um dos passos mais importantes para viver com muita tranquilidade. E no quadro de hoje, Jefferson Catelani, sócio proprietário da Romarseg, mostra como que escolher as melhores coberturas e prevenir prejuízos também para garantir um lar realmente protegido. Orientações claras, práticas e essenciais para quem não abre mão da segurança, porque segurança é saúde. Romarseg, corretora de seguros. Nossa segurança é deixar você tranquilo. Você vai viajar? Ótimo! E a sua casa, ela está protegida? Olá, meu nome é Jefferson Catelani, sou sócio proprietário da Romarseg Corretora de Seguros e hoje estou aqui para dar dicas para a segurança da sua casa enquanto você estiver fora. E lembre-se
Seguro só com corretor de seguros. Falamos isso porque as pessoas viajam, as casas ficam sozinhas, né, sem movimentação, e isso é um prato cheio para a bandidagem. Eles sempre estão de olho, né, vendo se a luz está apagada, não está, a movimentação de entrando e saindo pessoas. Então a gente vai dar algumas dicas para que a pessoa possa viajar e fique tranquila. Quais são essas dicas? Se você for viajar, evita, né, colocar em rede social, fica um pouco mais seguro, não coloca muito porque o bandido também está online, ele está vendo. Então ele vai avançar na sua residência sabendo que não tem ninguém. Fala com o seu vizinho para ele poder ir lá recolher a correspondência, acender, apagar uma luz em algum determinado horário, para mostrar que tem um certo movimento ali, não é verdade? E pedir também, se algum vizinho puder ir lá regar uma planta, para não deixar tudo abandonado, cancelar às vezes um jornal, uma revista, para que não deixe as caixinhas de correio também lotadas ali, para deixar esse símbolo de abandono. Mas mesmo assim, com todas essas precauções, pode acontecer alguma coisa. E o seguro residencial, ele entra para essa proteção, porque você pode ter um incêndio, um roubo, né, algum outro dano que o seguro residencial vai suprir para você e você não ter esse prejuízo financeiro. Então, na Rumarseg, a gente consegue traçar para você esse melhor perfil e o melhor seguro residencial para que você possa ir viajar e ficar tranquilo. Venha para a Rumarseg e a semana que vem mais vídeos e dicas de seguro. Para o médico neurologista Dr. Ilan Rodrigues, o nosso neurosincero, entender o funcionamento do cérebro é fundamental para enxergar a rotina com mais clareza. No quadro de hoje, ele traz uma reflexão preparada especialmente para o Conexão Saúde, um olhar direto, didático, próximo, sobre como a neurologia impacta o dia a dia. Vamos ver o que ele reservou para a gente hoje. Meu nome é Ilan Rodrigues, eu sou médico neurologista, @neurosincero, pode me procurar lá no Instagram, é sério, @neurosincero. E vamos aqui para a próxima neurodica dessa semana. Hoje eu queria falar com vocês sobre a relação entre sono profundo e prevenção de demências. Parêntese, doença de Alzheimer. Vamos lá, pessoal. Por que é importante a gente dormir e por que é importante a gente ter esse tal de sono profundo? Vamos entender isso daí. Quando a gente dorme, o nosso cérebro, entre aspas, ele vai desligando. O nível de atividade elétrica cerebral vai diminuindo. Comparando com quando a gente está acordado, as fases do sono, fase 1, fase 2, fase 3, elas vão tendo cada vez menos atividade elétrica cerebral. E daí? E daí que com menos atividade cerebral, o seu cérebro gasta menos energia. É assim que a gente descansa a propósito, tá? Sabe por que você acorda descansado na manhã seguinte, com aquela sensação de estar revigorado e tal, com energia? Então, é porque o seu cérebro gastou menos energia. O nosso cérebro gasta muita energia quando a gente está acordado, tá? Então é importante que durante o sono, os níveis de atividade elétrica cerebral vão diminuindo para que nós economizemos energia e a gente descanse. E mais do que isso, tem uma outra fase do sono chamada sono REM, R-E-M. Quem quiser pode dar uma pesquisada depois. Nessa fase, acontece a operação de um sistema que limpa o excesso de uma certa proteína tóxica que vai se acumulando no nosso cérebro à medida que a gente vai vivendo. Em outras palavras, quando a gente tem uma boa noite de sono profundo, com bastante número de fases REM, a gente tem uma alta atividade de limpeza desse excesso de proteína tóxica. O nome dela é beta-amiloide, quem quiser pesquisar depois, tá? Proteína beta-amiloide. A gente tem menos beta-amiloide quanto mais profundo é o nosso sono, quanto mais qualidade tem a nossa noite de descanso. E daí? E daí que esse é um dos fatores principais para a prevenção de doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer acontece, entre outras razões, por acúmulo de beta-amiloide cerebral ao longo da vida. Ou seja, quanto melhor você dorme, principalmente as suas 8 horas de sono por noite, 8, tá? Não 5, não 6, 8. Quanto melhor você dorme, menos chance de ter Alzheimer um dia você desenvolve. Fechou? Uma ótima tarde, uma ótima noite. A gente se vê semana que vem com a próxima Neurodica. E quando a vida pede uma grande celebração, o lugar certo é o QFesta Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o QFesta transforma momentos especiais em memórias
inesquecíveis. Casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos, lá cada detalhe é pensado com muito carinho, sofisticação, dedicação, ambientes climatizados, buffet próprio, estrutura completa e uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com muita tranquilidade e emoção. No Que Festa, você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas prontas para realizar sonhos. Atendimento humanizado, soluções sob medida, a sua festa acontece do jeitinho que você sempre imaginou. Que Festa Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. É hora, de respirar fundo, endireitar a nossa coluna e se preparar para o quadro Sala de Terapia com ele, Cássio Ropelato, psicólogo clínico, autor do livro Despertar da Fonte. A gente faz uma pausa na rotina para ouvir essa reflexão que ajuda a olhar para dentro e entender o que move as nossas emoções. Sala de Terapia. Você já pensou que é natural sentir tristeza? Hoje, sentir tristeza parece que é algo errado, que você está fazendo algo errado ou que você está sentindo algo que não poderia sentir. Tristeza é parte da vida. Tristeza faz parte da nossa jornada. Sim, tem dia que eu estou triste, mas a minha tristeza não é ausência de alegria. A minha tristeza é o reconhecimento de coisas que eu ainda não sei lidar. Isso é parte do ser humano. Eu não sei lidar com tudo. Eu não estou preparado para uma vida que me oferece infinitas possibilidades. Talvez a tristeza me mostre um caminho da humanidade, de acolher esse sentimento, de poder observar como a tristeza se processa na minha vida e mostra que achar que o mundo tem que ser 100% alegria é viver, de fato, uma ilusão. E vamos para o nosso quadro do NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade de Juiz de Fora, com o médico psiquiatra, pesquisador, fundador do NUPS, Dr. Alexander Moreira Almeida, nos convidando a entrar numa questão que desafia a lógica tradicional. A ciência consegue comprovar a existência daquilo que não é visto? Como que Mendel descobriu o gene sem tê-lo visto no microscópio? É um tema que expande fronteiras, questiona limites e abre o caminho para entender como que a pesquisa investiga o invisível. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para ser cientificamente investigável, tem que ter fatos observáveis que sugiram isso. Mas ao contrário do que se imagina, eu não preciso de ver aquilo que estou imaginando que exista. Na ciência, de um modo geral, eu só faço ciência de verdade quando eu proponho coisas que eu não estou vendo. Vou dar um exemplo. Quando o Mendel descobriu a genética... Ele não via, né? Ele não via gene. Nossa. Ele não via o gene. Porque antigamente se achava o seguinte, como é que era o negócio? Como é que se achava que era a transmissão de caracteres dos pais para os filhos? Era como se fosse uma mescla. E aí, por exemplo, o que ele fez? Ele pegava ervilha lisa e ervilha rugosa. Pela teoria convencional, tinha que sair uma ervilha um pouquinho rugosa. Meio lisa, Só que ele descobriu que não era isso. Um quarto das ervilhas eram lisa, que saía, os descendentes, e 3/4 eram rugosa. E rugosa igualzinha a ervilha lá anterior. Então, tá esquisito isso. Resumo, tô dando um exemplo. Aí ele começou a fazer vários testes e tudo mais. E ele conclui, então, que a transmissão não é feita uma diluição das coisas. São pacotinhos de informação que traz, e esse pacotinho pode ser um pacotinho dominante e um pacotinho recessivo. E esse pacotinho eu vou dar um nome. Gene. Nossa, foi assim? Foi assim, e ele não viu o gene. Não tinha um microscópio lá? Não tinha nada disso. Nossa. Ele não viu isso. Não, na realidade, descobri que o gene é um DNA dupla hélice. Isso foi 100 anos depois. 100 anos? 100 anos depois. Watson e Crick, nos anos 50, descobrem isso 100 anos depois do Mendel. Mas já sabendo de todo... Sabendo de tudo antes. Então, ou seja, eu quero dizer o seguinte, ele testou e viu que existia um gene.
embora não tinha a menor ideia do que era o gene mesmo. Nossa. E a ciência faz isso o tempo todo. E a gente fica por aqui, o nosso primeiro programa sendo entregue para todos vocês, com muita curadoria, informação útil, conteúdo de qualidade e principalmente aqui no Conexão Saúde, conteúdo seguro. Um beijo enorme, que 2026 seja um ano maravilhoso. São os votos de toda a equipe aqui do programa, votos de muita saúde, votos de muita paz, de muita alegria, de muita coragem e muita qualidade de vida. Até a semana que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilen, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Escola Girassol, há 25 anos, semeando o futuro.